Tá bom. Aí, ó, tu tá vivo. Tem cabeção, tu. Sai fora, velho. Eu tô na horizontal, seu fresco. Fala, mano. Beleza, agora Problema. sim. Agora sim, beleza. Tá bonitão, Bruno, como sempre, né? Claro. Ah, onde, rapaz, para com isso. Sabe que a beleza tá nos olhos de quem vê, né? Tá do sol de quem vê, claro. Claro, mano. Nossa, você tá me tirando. Peraí que eu tenho. Deixa eu só dar uma fixada aí no pessoal. Pessoal que estão Aham. entrando aí, por favor, só dá uma confirmada pra gente se a imagem e o áudio tá ok, por favor. É a Brenda é gaiata. Já, é no Instagram do Bruno? Como é? Mano, a professora tá perguntando se eu não tenho Instagram, né? É, né? É, no meu Instagram, mas se ela puxar o seu também, consegue. Hum. Tá ok, Bruno, aí? Vamos ver se a Ok. gente Vou consegue. Beleza, beleza. dar uma introdução já aqui, só pra gente também não perder muito tempo, até porque essa é a nossa primeira transmissão, né? Tá servindo como base para as futuras transmissões que a gente está com o planejamento em fazer, né? Certo, pai? Certo? Olha, a Aí a professora acabou de, professora conseguiu acabou de entrar aí. chegar. Que legal. Seja bem-vinda, professora Juliana. Seja bem-vinda, professora. Primeiramente, boa noite a todos. Acho que já dá para a gente começar a dar uma introdução já, né, cara? O que você acha? Manda bala, manda bala. Manda bala? Então, bora. Manda bala. A princípio, pessoal, vocês estão na live, a gente está com um intuito, né, um projeto, a princípio da nossa turma, da gente trazer assuntos que, quando a pessoa pesquisa no YouTube ou então pesquisa, faz qualquer outra pesquisa, ela se depara com informações que ela acaba se tornando difícil da pessoa entender. Se ela já está fazendo uma pesquisa, ela está atrás de algum conhecimento que ela consiga entender. E a gente está com o intuito de fazer algo mais direto, pegar assuntos que o pessoal não consegue explicar de uma maneira simples e a gente trazer de uma maneira mais explícita. É mais ou menos isso, né, Helder? Alguma coisa Correto. para implementar aí? Não, correto. Na verdade, a intenção, como o Bruno falou a princípio, gente, boa noite. Me chamo Helder. É uma ideia que o Bruno teve aí, e de nós aproveitarmos, né, essa parte de pandemia e podermos, de certa forma, compartilhar com as pessoas que participaram dessa live aí com a gente, do pouquinho de conhecimento que nós temos adquirido no Sertão, tá? Eu sou formado técnico em segurança do trabalho, né, e também atuo na área de segurança do trabalho há mais de 12 anos. Sou formado em meio técnico em meio ambiente também e cursando, quase formando técnico em recursos humanos no CETAM. E a intenção, na verdade, é compartilhar aqui conhecimento, né? Troca de informação. Na verdade, quem sabe essa questão pode agregar valor aí para alguém e nós possamos também aprender com vocês um pouquinho. A gente Uma sempre vez leva que, isso para a sala de aula, né? certo, Esse modelo de sala de aula trocada. Hoje em dia a gente vê muito aquele modelo do professor falando na frente e os alunos atrás sem ter essa participação mais a fundo no assunto que está sendo. Isso acaba sendo até um pouco retrógrado, como é que eu posso dizer, um pouco mais difícil o aprendizado do aluno, né? E quando a gente faz esse modelo de ensino em que o aluno ele também tem esse poder de fala junto ao professor, acaba se tornando tudo mais fácil, né? No caso, a vivência, é aquilo que a gente bate na tecla, né? Não adianta teoria, não adianta ter a teoria e também não adianta ter só a experiência, né? Tem que unir os dois. sem dúvida, Bruno. Sem dúvida. A intenção, na verdade, de nós estarmos fazendo essa live é justamente expor para vocês algum pouco de nossas experiências, né?
É claro, nós temos o apoio dos nossos professores aí, inclusive eu queria agradecer o apoio da professora Juliana, que se dispôs a conosco nesse projeto também participar, né, e nos ajudar no que for preciso, tá certo? E a É isso. intenção, como eu falei para vocês, eu sou formado, eu tenho 3 técnicos, eu vou para o terceiro técnico agora. Sou muito criticado por conta de que todos querem que eu faça uma graduação, assim, nada contra a graduação, e eu preciso mesmo de uma graduação, até porque para eu galgar cargos maiores, eu preciso mesmo ter uma graduação. Ah, mas hoje eu atuo como analista de departamento pessoal e, na verdade, a intenção é estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da minha rotina e, quem sabe, poder agregar aí, juntamente com o Bruno. Então, o primeiro assunto, né, no caso, essa vai ser o nosso piloto, nossa primeira transmissão. O nosso primeiro assunto é um assunto também que é um pouco, como é que eu posso dizer, polêmico, né? A gente que está na sala de aula, a gente está convivendo basicamente com esse tema, né? Que é justamente a liderança, o perfil do profissional líder, é, a pessoa que está deixando de ser chefe e quer virar um líder, certo? Ainda tem muito essa barreira na prática quando a gente vive na organização. Então, a princípio, o nosso tema de hoje é liderança. É uma pergunta que é muito pertinente e muito polêmica é o líder, Helder. Já começo logo fazendo uma pergunta já um pouco polêmica, né? O líder, ele nasce líder ou ele pode se treinar, ser treinado e virar um líder? O que você tem a falar Bom, para a gente? na É realidade, uma pergunta polêmica. a administração atual, a administração moderna, ela fala que o líder ele pode ser treinado, ou seja, pode se fazer um líder. Mas assim, eu particularmente, uma opinião pessoal, que até que me provem ao contrário e ainda não conseguiram me provar, que o líder ele é nato. É algo que vem na veia. Claro, consegue se adquirir algumas habilidades treinando, mas o que é nato surge de forma espontânea. O líder, ele consegue ter o manejo, o jogo de cintura, não é bem mais fácil do que alguém que foi treinado para fazer, porque o treinado é limitado. Vai ter a situação que vai dizer, pô, isso aqui eu não Com aprendi, certeza. isso Isso. aqui não me ensinaram. Então, aqui, se tratando de liderança, a gente pode dividir a liderança em três princípios, certo? A liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. Primeiramente, eu queria trazer o significado da palavra liderança. A gente joga liderança na internet, ou então até mesmo procura no dicionário, e ela vem nos dizer é o ato de comandar, orientar, incentivar e saber fazer, certo? Visando junto com a equipe, porque o líder ele não trabalha sozinho, diferente do chefe, onde tudo gira em torno de uma única pessoa. O líder ele tem esse diferencial dentro da organização. Ele visa junto à equipe uma meta ou um objetivo, certo? Para ti, Helder, na opinião, um líder qual seria a maneira correta? Não uma maneira correta, mas uma maneira que ele deve tratar a equipe dele. Ele deve ser autocrático, democrático ou liberal, ou uma mistura de cada um? O que você tem para somar aí? Na realidade, Bruno, não tem uma regra, não tem um líder perfeito na minha concepção e no que eu tenho aprendido, inclusive com os mestres do CETAM. Tá? O ideal seria que o líder ele seja flexível. Ele precisa ser burocrático, ele precisa ser democrático, ele precisa ser um misto, não é? Porque dessa forma, quando ele for para ele ser democrático, ele vai ser. Quando for para ser aquele cara que não, você vai fazer e acabou, assim, entendeu? Então não pode ser somente 100%. Tem que dar uma misturada na qualidade, né? E também na questão do tipo de liderança. O melhor líder, na Uhum. verdade, é aquele que consegue influenciar as pessoas, fazer com que elas façam, mesmo não querendo fazer, mas de forma prazerosa. Esse é um líder que conseguiu excelência, é um líder que conseguiu dominar, inclusive, essa palavra tão maravilhosa que é líder. Inclusive, um dos líderes maiores, né? Nós temos Jesus Cristo. Ele pegou 12 caras que não eram nada e ele soube aproveitar
Desses 12 caras, do pescador, ele fez o pescador de almas, entende? Então, o líder, ele tem que pegar o que a pessoa há de melhor e fazer com que ela consiga implementar isso na vida dela, se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. Eu segui algumas pautas aqui, cara, para a gente ser bem breve, fiz algumas perguntas, até porque esse é o intuito, né? A gente está pegando esses temas, é justamente ser um perfil de explicação um pouco mais direto, um pouco mais curto. Então, são perguntas bem polêmicas e bem diretas. Eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte: para ser um bom líder, ele precisa ter a experiência ou ele precisa ter a teoria? Cara, na verdade seria a junção dos dois, Bruno. Porque, na verdade, por exemplo, a teoria tem horas que a experiência ela não ajuda somente. Então, é algo que tem que andar integrado. Como líder também, ele não pode ser somente o cara democrático, ele não precisa somente ser o cara liberal, né? Assim como a experiência também tem que andar junto com a parte teórica, um depende do outro, né? Porque vai ter situações que a teoria não consegue sanar um problema que o cara da experiência vai conseguir, né? Juntando os dois, então, une-se o útil ao agradável, né? Eu acredito que seja assim, possamos entender dessa forma, assim, eu entendo dessa forma. Uhum. E qual você acha que agrega mais para uma empresa? O chefe, aquele chefe antigo, aquele chefe que, que até na atualidade a gente ainda vê muito, ou o líder atual, aquele que a gente chama aquele líder da indústria 4.0. Qual você acha que no cenário que a gente vive, a gente pode até trazer para o cenário atual, dessa crise que a gente está vivendo e dessa pandemia, qual iria motivar mais a sua equipe, se tratando de meta, né? Meta traçada, meta cumprida. Qual você acha que é o que mais dá resultado? O chefe, o antigo mesmo, ou o líder da indústria 4.0? Antes de responder essa pergunta, essa discussão aí, Bruno, na verdade, comentar o que a professora Juliana escreveu aqui, que não adianta a teoria se não consegue pôr em prática para alcançar as metas, não é? E eu vou além, eu vou além. Na verdade, a teoria, ela vai auxiliar o cara no dia a dia a ter o conhecimento empírico, a experiência, porque ele vai implementar. Inclusive, vale ressaltar, quando se fala em teoria, nem sempre na prática é o mesmo que nós aprendemos na teoria. Nem tudo que eu tenho na minha rotina de departamento aqui é o que é explanado em sala de aula. Daí a Sim, importância do CETAM, como nós vemos sempre batendo na tecla, é de vital importância que todos os professores que forem ministrar qualquer dos tem uma cursos que sejam vivência. no CETAM tenham vivência, porque eles têm argumento suficiente para colocar exemplos, para inclusive refutar qualquer dúvida que um aluno venha contrário ao que é na verdade feito, inclusive algumas situações na teoria são refutáveis Sim. porque na prática é total diferente, total diferente. Com relação ao líder, hoje, né, nós vemos que essa parte de mercado de trabalho é algo muito dinâmico, está mudando mesmo. E acredito que no tempo dos chefes não se conseguiria ver valor agregado no líder 4.0, no líder com gestão e visão 4.0, né? Eu acredito que doravante nós teremos 4.1, 4.2, entende? Líder 5.0, a tendência é melhorar, é ter esses líderes, um gestor completo, um gestor que vê não somente a parte de produção, mas a parte de pessoa, a parte de recursos humanos, a parte de redução no processo, de otimização de processo. Então, mano, a tendência, na verdade, é nós sermos melhor. Hoje, o que nós fomos ontem, e amanhã sermos melhores do que hoje. Então, a tendência vai ser sempre essa. Com certeza. Agora, um ponto também que a gente estuda muito em sala de aula e principalmente a gente vê na prática nas organizações é o tal do absenteísmo. O absenteísmo para cá, o absenteísmo para lá, principalmente nas indústrias. Por ser indústrias de grande porte, onde tem muitos colaboradores, existe bastante. Como um líder, ele pode colaborar para diminuir o absenteísmo e a rotatividade dentro do setor. Você acha que porque assim, o chefe, tudo roda, a opinião roda em torno do que ele diz. Não tem meia conversa com ele. É aquilo e ponto final. Já o líder, ele abrindo para conversa,
No caso, para ouvir o que os seus colaboradores têm a dizer, você acha que é um dos pontos a favor para diminuir o absenteísmo e essa rotatividade dentro da empresa? Mano, absenteísmo, na verdade, na minha opinião, é o seguinte: nós, aqui na empresa, aqui na organização, nós temos essa. Na verdade, eu tenho tentado implementar a seguinte situação. O absenteísmo nada mais é do que alguém que, na maioria das vezes, está insatisfeito, tem o desprazer em acordar de manhã e dizer, cara, putz, eu preciso ir trabalhar. Você entende? Eu acredito que vai muito da política da organização. Porque a organização ela precisa implementar não somente as políticas de produção, mas a política de fazer com que o ambiente organizacional seja prazeroso para que o funcionário, o seu colaborador, tenha a satisfação de acordar de manhã. Cara, legal, eu vou embora, eu vou lá, eu preciso bater aquela meta, entende? Vestir a Só que camisa. para isso, inclusive, esse absenteísmo, mano, ele pode ser um dos quesitos para a questão de avaliação de desempenho. E vale ressaltar que a avaliação de desempenho, ela geralmente ela tem essas situações que precisam ser consideradas, a questão do absenteísmo. O cara que falta, na verdade, ele já perde ponto, né? Porque você proporciona o melhor, você proporciona a rota para o colaborador, você proporciona a empresa, ela faz o melhor, e esse cara ainda não coopera, então esse cara veio para diminuir. E não é interessante para Uhum. organização nenhuma, rapaz, ter Aí alguém que diminua. eu posso fazer um ponto também que você falou. É, você lembra de uma história que eu trouxe dentro de sala de aula? Muita gente tem essa vivência de sala de aula, né? A gente traz essa experiência que a gente tem na prática, né? Do que a gente já vivenciou e tenta exemplificar na sala de aula para os que têm menor experiência do que a gente, né? Tanto em questão de estudo quanto em questão na prática mesmo na organização. Você lembra que uma vez eu falei que o líder fez o diferencial de uma senhora que estava passando por alguns problemas dentro de casa, que no caso afetou o psicológico dela, certo? Que no caso um chefe da maneira antiga ele não conseguiria identificar, e isso já estava afetando ela no setor de trabalho, com a baixa produtividade, com faltas, né? Isso tudo já afeta diretamente no produto final, né? No procedimento do produto final. E o líder, né? O líder que a gente chama lá, esse líder moderno, ele conseguiu identificar que essa pessoa, esse colaborador, estava com esses sinais, ele estava dando sinais. Ele não chegou para falar para alguém que ele estava com problemas. Porém, o líder ele fez a antecipação, né? Ele conseguiu fazer esse planejamento e essa Prever, verificação né? de tudo que está acontecendo no setor. Então, ele conseguiu identificar e antecipar uma causa que poderia piorar futuramente. E o que ele fez? Com um pequeno gesto, né, que eu falei para vocês que ele comprou aquele bombom Talento, né, aquele bombom da Nestlé, Talento, e ele deixou uma mensagem na mesa dela no dia seguinte: você é um talento para a nossa empresa. Essa pequena atitude que ele teve do líder, de antecipar, de sentir o que aquela pessoa estava sentindo e vivenciar uma possível causa negativa que ela podia viver, tanto na empresa quanto na vida dela, ele antecipou e com um pequeno gesto ele acabou mudando aquilo que a moça, que a colaboradora estava sentindo, trazendo de volta ela para a equipe, né? Que no caso é justamente isso, que no caso, como diminuir a rotatividade, né? Eu acho que ele influenciou de uma forma positiva, né? Muitas vezes o líder, né, ele se prende muito naquela, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, e ele esquece que ali ele está tendo uma gestão do conhecimento, certo? Ele está gerindo pessoas, e pessoas têm sentimentos, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas esquecendo disso, certo? Tem que produzir, tem que chegar na meta, e é isso, a todo custo. E muitas pessoas ficando doentes, a gente viu também aquela pesquisa do IBGE sobre as pessoas, por conta de devidos chefes, as pessoas tendo doenças psicossomáticas, né, que acabam tirando, hoje em dia até aposentando. Você viu que a gente foi atrás daquelas estatísticas no IBGE e acaba sendo até muito Dados ruim para a beneficentes, na organização verdade. e para a saúde das pessoas, né? Na verdade é o seguinte, eu acredito que o líder, mano, ele precisa ser Bradesco, eu costumo brincar. O Bradesco, ele juntou, ele fez uma propaganda, um marketing Bradesco completo. O líder ele precisa saber, ele precisa se preocupar não somente em dar produção, mas ele precisa fazer e garantir com que as pessoas que realizam isso são mais importantes do que a produção. Por exemplo,
esse exemplo que você citou aí, é uma motivação que nem sempre, mano, dinheiro é uma motivação que é eficaz em todo momento. Um simples, uma simples bala, um simples chocolate, ele é capaz de quebrar um ambiente, quebrar toda uma pessoa que muitas vezes, por exemplo, um abraço, agora com essa situação de pandemia, não é aplicável, mas tem pessoas que só precisam de um abraço. Aí, pô, não é possível, não, tem pessoas. Às vezes a pessoa tem problema em casa e se disser para mim, Helder, não, se tem os seus problemas no trabalho, aí você deixa a sua maletinha na porta da saída da empresa, na portaria, e vai embora para tua casa, chega em casa, pega a tua malinha Com de certeza. pai, de marido, entende? E depois não tem como. Nós somos pessoas que Uma única vai pessoa, assim. somando, vai acumulando, né? E essa parte dele precisa observar porque tudo emite sinais. Quando você está com fome, a barriga ronca, né? Quando você está com sede, teu paladar fica seco, né? Quando você está com sono, o olho fecha, não tem jeito. Então, tudo emite sinais. E o bom líder, ele fica atento para esses sinais, porque tudo emite sinais. Ele consegue identificar, sim, a pessoa que não está legal. Você, quando tem conversa com alguém, você consegue perceber, poxa, não está bem, aconteceu alguma coisa? E se você tiver a confiança dessa pessoa, ela vai expor para você, claro, é o seguinte, Com ora certeza. por mim, pede a Deus por mim, por causa que está acontecendo assim, assim, e vai ser até um alívio muitas vezes. A pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer nem um abraço, às vezes ela só quer alguém para ouvi-la. E já o problema é sanado, pelo menos Na amenizado, hora, muitas né? vezes. Aí você ia complementar sobre a pesquisa de Avaliação de desempenho. avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Porque, na verdade, é uma das ferramentas que o líder tem para estar analisando, né, mensalmente, eu não sei, dependendo da necessidade, as empresas avaliam, fazem essa avaliação trimestral, semestral, anual, muitas vezes, porque, por exemplo, em um sistema de gestão que a avaliação de desempenho costuma dar resultados positivos, em certo momento, em dado momento, não tem necessidade de você fazer trimestralmente, você passa a fazer essa análise semestralmente. Inclusive, você nas auditorias você justifica, porque os índices estão positivos, estão Com certeza. atendendo a expectativa de que a empresa espera. Tá? Então, a gente vai tentar passar aqui, na verdade, alguns pontos principais quando se fala em avaliação de desempenho. Por exemplo, é, geralmente ela utiliza-se para avaliar o desempenho, para dar feedbacks, né? Você identifica a necessidade de treinamentos, você promove reajustes salariais, quando você quer promover alguém, você avalia. Inclusive, leva em consideração a parte do absenteísmo. O cara falta, você vai dar promoção para alguém que falta, para alguém que quando você procura na empresa não está, para alguém que você quando conta vai procurar ela não pode contar com ela, né? E tomar decisões, né? Promoções, transferências e mandar o cara embora, rescisão, Acho que um, né? Então, acho que essa um dos avaliação de pontos, desempenho. acho que um dos pontos mais interessantes da avaliação de desempenho, cara, é justamente do líder ele ter essa antecipação. E porque assim, quando você pega um chefe, o chefe quando não está produzindo, ele aproveita e já manda embora. É a solução mais viável, certo? Tem um aqui, E tem se 30 na torna caro, porta. Bruno, para a empresa. E se torna Com muito caro para certeza, a empresa do que você tratar com alguém que já certeza. conhece a política, que já conhece, já tem um ambiente, Sim, já conhece todo mundo. sim, com certeza. A gente pode até botar um exemplo das empresas coreanas e japonesas. É muito mais difícil você demitir e contratar e ter que treinar uma pessoa do zero do que você já pegar essa pessoa e tentar corrigir o erro que ela tá tendo dentro da Correto. organização. Essa a avaliação de desempenho eu acho um ponto bastante interessante, que ela identifica as necessidades de treinamento dentro de uma linha, né? Dentro do perfil que aquela pessoa está tendo na Dentro do organização. processo. O Dentro do líder, ele processo. consegue fazer essa rotatividade dentro da empresa. No caso, se o fulano de tal, o ciclano, ele não está conseguindo se situar dentro de determinada função, o líder ele consegue antecipar e trocar, quem sabe, essa pessoa de função até ela se adequar dentro da organização, né? Nada, Fazendo Bruno. Na essa verdade, gestão muitas do... vezes, em muitas situações, mano, só precisa ter uma conversa com ele, dar o feedback. Olha, cara, é o seguinte, você está chegando atrasado, digamos. Ele tem problema com atraso, ele fica no refeitório muito tempo, né? Só dá o cara o seguinte, você procura, a rota passa, a rota chega a tal hora e você só chega no setor tal hora. Isso está impactando na tua produtividade. Porque o tempo que você vai ao banheiro, você conversa com o cara, conversa a convencê-lo, porque existe uma diferença entre impor, né? E também você
expor algo, porque você acaba convencendo alguém, cara, é verdade, olha assim. A Então, maneira como é muitas, imposta, né? A maneira exatamente, como como é, você como fala, você como você chega para a chama. pessoa para falar determinado assunto. Isso E o aí bacana realmente do, é um diferencial. e o bacana da avaliação é que ele tem esse poder, né, de dar esse feedback para o colaborador. É pontual, é uma questão bem pontual mesmo. Cara, aqui nas minhas pautas, as perguntas que eu tinha para a gente debater acho que já foram todas bem diretas. Você tem alguma pergunta aí, alguma coisa que você anotou nas pautas aí? Na verdade, assim, eu queria só dar, só para a gente, a questão dos critérios, né, mais conhecidos para avaliação de desempenho, né, que são resultados individuais alcançados, que vai discutir com como é que está a meta desse colaborador, né, as características individuais, por exemplo, ter uma boa atitude, demonstrar confiança, ser cooperativo, cooperar com todos, não colocar dificuldades, porque numa empresa não existem barreiras. Não existem barreiras de setores. Ah, não, eu sou do setor tal, eu não me misturo Com com o certeza. setor tal. Se o setor tal precisar de mim, olha, estamos juntos, mesmo porque o produto final é o que é importante, né? Todos vestem a mesma E camisa. exatamente. E comportamentos também, né? Correspondem ao pessoal de vendas, por exemplo, pode ser avaliado pela prontidão do atendimento de alguém, se o cara depende muito. Então, é aplicável dependendo da área da avaliação, mas é relevante que tenha, né? Porque só dessa forma a gente vai ter a motivação a necessária para que consigamos manter, né, talentos, reter talentos, que é importante. Até porque, né, segundo Chavenato, a gente gosta de bater na tecla também, né, o nosso guru da administração, Alberto Chavenato, né, que também fala muito sobre recursos humanos, gestão de pessoas, né, ele diz que o principal ativo de uma empresa é justamente os seus colaboradores, né? Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter maquinário, se você não tem gente capacitada para fazer essa utilização de uma maneira positiva. Então, querendo ou não, os colaboradores ainda são o maior princípio ativo de todas as empresas. Então, um bom líder, eu acho que ele consegue fazer uma boa gestão, conseguindo ouvir, né, os seus colaboradores, né, fazendo uma equipe realmente na prática. Henry Ford, né? Henry Ford é um exemplo bem legal quando se fala em ter feedback, em abrir para dar opiniões, né? Porque de repente uma ideia pode ser a solução para o problema de um processo. De repente Sim, o Pedro, o Joãozinho que está no processo, ele tem algo a dizer para o líder, né? Olha, se você fizer assim, cara, vai produzir tantos por cento a mais. E muitas vezes o fato de você não dar atenção, muitos líderes não ouvem os seus liderados, não, quem manda sou eu, acaba perdendo ele, acaba perdendo o com processo, certeza. acaba perdendo a empresa. Mais algum adendo aí para fazer, cara? Não, não, na verdade eu só queria mesmo agradecer a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder, na verdade, ter essa oportunidade, né? Agradeço a atenção de todos aí, agradeço o convite, viu, Bruno? Estamos juntos aí, qualquer situação. Inclusive, eu queria abrir aqui e dizer que eu já tenho 2 anos atuando na área de departamento pessoal, né? E, por exemplo, eu tenho já a vivência de 2 anos, não sei tudo, claro. Vai ter situações que eu vou ter dúvidas, eu vou precisar consultar mesmo, mas assim, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer com relação à área social, por exemplo, recentemente, devido à pandemia, houve medidas provisórias 93, 936, 927, que elas abriram, inclusive, uma situação foi preciso reaprender todo o processo de folha de pagamento para que nós pudéssemos atender essa medida provisória. Então, sempre que for preciso aí, a gente vai estar disponibilizando um pouquinho do conhecimento que a gente tem adquirido aí nesses anos de departamento pessoal. Com certeza. Então, para finalizar, queria agradecer a todos que se fizeram presente na live e tiraram um pouco do seu tempo para vir, porque é aquela situação, né? O conhecimento ele nunca é demais e quando a gente busca, só agrega mais a gente, né? E já dizia meu pai e meu avô, e a única coisa que ninguém toma da gente é o nosso conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais. Sempre buscar sem cessar, Correto? Show de bola, certo? Bruno. Aí, Helder, brigadão pelo seu tempo, pelo seu espaço, pelos seus conhecimentos, meu amigo. Tranquilo, tamo junto. Abraço, mano. Abraço, Deus te abençoe.